Por onde começar quando você sente que não dá conta de nada? Na depressão, o cérebro entra num modo de pouca energia. Então, o pensamento fica mais lento, a atenção fica dispersa e tudo que você quer fazer parece que demanda um esforço gigantesco. E aí, a TCC, ela não força o paciente a funcionar normalmente assim do nada. Ela vai te ajudar a reconstruir o funcionamento passo a passo. E é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho para te ajudar a entender esse processo que é tão importante para o seu tratamento. Então, a primeira estratégia da TCC vai ser a ativação comportamental. A ativação comportamental nada mais é do que pequenas ações escolhidas, você e o seu terapeuta, para que você volte aos pouquinhos a ter uma sensação de domínio da sua vida, não necessariamente de prazer, vontade de fazer as coisas. Então, vocês vão escolher pequenas ações ali para resgatar a sua funcionalidade, como, por exemplo, tomar banho, responder uma mensagem, dar uma volta no quarteirão. Então, cada pequeno passo vai ser um passo rumo à recuperação que você quer, que é exatamente essa coisa de não ter que pensar tanto para fazer as coisas. A ativação comportamental vai te ajudar a não ser controlado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, vai te ajudar a entrar num processo de, apesar do que eu estou sentindo, deixa eu tentar fazer um pequeno movimento aqui para minha melhora e até para diminuir muitas vezes pensamentos, crenças de autocrítica. Você fica, muitas vezes você não faz e tem aquele alívio imediato, mas depois no final do dia fica se culpando, revivendo tudo que você deveria ter feito e não fez. Então a ativação comportamental é justamente para a gente aprender a diminuir essa autocrítica e a gente começar a entrar nesse processo de tolerar mais a frustração e de aceitar o copo meio cheio realmente, porque a melhora ela vai ser progressiva e aí a gente vai ter que diminuir esse nível de exigência, de autocrítica, para que a gente consiga avançar no tratamento. Muito comum, até enviesado pelas fases de hipomania, o paciente ter aquela sensação de que fazer pouco não adianta de nada, significa fracasso. E na verdade a gente tem que entender que, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que aceitar fazer menos, mas fazer, que isso é uma fase pela qual o cérebro está passando e é que a gente vai ajustar o como fazer as coisas aos poucos e que é importante encontrar formas de começar. E uma outra técnica que nós vamos utilizar é treinar o foco em pequenas doses. Eu sei que muitas vezes você vai falar, mas Pri, eu estou estudando para um concurso, eu preciso estudar 3, 4, 5 horas seguidas, eu tenho que render. Pois é, só que se a gente está passando por um episódio depressivo em que tem uma lentificação, uma dificuldade de concentração, é meio que impossível isso nesse momento. Então, o que a gente vai buscar? Menos é mais. Então, a gente vai buscar treinar esse cérebro inicialmente para fazer tarefas curtas e concretas. Então, você vai estudar 15, 20 minutos, 30 minutos e fazer uma pausa. Então, a gente vai ter essas pausas planejadas, uso de timers. A ideia é mostrar para o cérebro que ele ainda consegue se engajar, mesmo que seja por pouco tempo. Nessa fase depressiva, o papel da TCC vai ser mais realista, gentil e estruturada. O que eu quero dizer? O objetivo não é fazer você começar a render assim do nada, mas te ajudar a ter esse senso de capacidade recuperado aos poucos. O nosso grande objetivo na terapia vai estar sendo ter uma meta realista, gentil e estruturada de acordo com o que você dá conta naquele momento. Então, não é a ideia de ter produtividade, não é para você ficar se cobrando produtividade. É para você estar nesse processo de resgatar esse senso de capacidade para aos poucos seu cérebro ir respondendo mais e aí você conseguindo aumentar esse tempo de estudo, por exemplo, e colocando os intervalos e quando você vê, você está rendendo e conseguindo estudar, memorizar tudo novamente, mas você precisa entender que esse processo acontece aos poucos. E na depressão, muitas vezes pode ser difícil para você até se alimentar. É importante você sair do pensamento de eu não estou com vontade de comer, eu não estou com apetite. Lembra que a alimentação, ela também dá essa energia, melhora a cognição, então você vai comer porque o seu corpo precisa, porque você precisa fazer isso e vai incluir isso como parte do tratamento. Você vai colocar um alarme e nem que seja tomar café, almoçar e jantar, nem que seja um pouquinho, você vai buscar fazer isso, certo? Nessa fase também é muito comum as dificuldades com tarefas domésticas, coisas da casa, deixar a casa limpa e a sujeira vai se acumulando e a pessoa tende a nem olhar para a bagunça porque ela pensa, não posso nem olhar para essa casa que eu travo. E muitas vezes você acaba travando porque você pensa que você tem que limpar toda a casa de uma vez. E na verdade não, muitas vezes você vai escolher
um cômodo por dia, ou vai começar, por exemplo, separando as roupas de um quarto, entende? Então lembra que durante a semana, ao invés de você ficar querendo fazer tudo de uma vez, pensa o seguinte: hoje eu vou tentar dobrar as roupas, ou amanhã eu vou tentar colocar a roupa para lavar. Hoje eu vou tentar, na hora que eu for para a cozinha, lavar essas vasilhas e que eu usei, pelo menos. Conforme eu for melhorando, em algum momento do dia eu vou lá e faço mais alguma coisa. Por etapas, de uma vez não vai funcionar. E aí uma outra dificuldade também é a questão de você ter dificuldade de interação social. Então você para de responder mensagens, ligações, porque você não sabe o que dizer, cancela compromissos porque parece que não tem energia para conversar e sente culpa por se afastar e por não conseguir reagir. E aí as estratégias, que tem um outro vídeo aqui que eu coloquei falando sobre como responder as mensagens no WhatsApp, né, como não ficar prorrogando isso, podem te ajudar muito, e aí é só você olhar no vídeo. Eu não vou colocar aqui para o vídeo não ficar maior, mas essas são algumas das estratégias, né, que você pode ajustar com o seu terapeuta para que aos poucos você consiga avançar. Lembra que devagar também é progresso, e é isso que você vai ter que aprender, porque a doença ela é crônica, tem uma questão do manejo do estresse. Então a gente tem que sair desse modo de só funcionar na autoprodutividade, porque isso não se sustenta. E aí pode ser que você esteja pensando assim: Pri, mas justamente por eu estar em depressão eu não consigo fazer essas coisas. Pois é, só que isso faz parte do protocolo de tratamento da depressão. A gente precisa atuar nessa mudança de pensamento, de comportamento, não ficar esperando estar bem para agir, para que aos poucos você consiga se sentir melhor, tá? Então é por isso que os médicos, psiquiatras explicam da importância do medicamento com a terapia. Não é qualquer terapia, é a terapia cognitivo-comportamental, que tem técnicas e evidências de resultado. Você não quer ter resultado? Então, a terapia não é para você ficar ali só se lamentando. A terapia é também para você encontrar formas de fazer diferente apesar das dificuldades. E é nisso que a gente quer te ajudar. E aí, sabia disso tudo?